Então vamos continuar aqui. Nós paramos em nós vimos, né, as aposentadorias, né, e vimos os benefícios por incapacidade, e agora vamos ver os benefícios concedidos à família, tá? O primeiro dos benefícios é a pensão por morte, que está lá nos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213. Requisitos, nós temos a qualidade segurado, tá? Perdão, a qualidade dependente, porque aqui não existe, não precisa de qualidade segurado de uma forma para quem receberá não será o segurado, porque será o dependente que vai receber a pensão por morte, tá? Então precisa de qualidade de dependente. Comprovação, então, da qualidade dependente mediante apresentação de vários documentos, né? Certidão de nascimento, casamento e assim por diante. Viúva que contrai novas núpcias optará pela pensão mais vantajosa, mas não poderá acumular, tá? Pensões. O dependente assassino do instituidor, ele não receberá pensão por morte, tá? Então, quem mata o próprio pai não receberá a pensão por morte. E a invalidez na data do óbito não pode ser, a invalidez precisa ser na data do óbito, não pode ser superveniente. Invalidez, assim, interessante, justamente para a gente distinguir a classe, né? Porque os filhos são de classe 1, né? Só que os filhos inválidos, eles permanecem com a pensão até cessada a invalidez. Aqui, então, mas a invalidez precisa ser superveniente, precisa ser anterior, não pode ser superveniente, tá? O enteado, o menor sob tutela e o menor sob guarda judicial equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado, e desde que não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação. Então, mãe e pai socioafetivos terão direito comprovando a dependência econômica, tá? Então, hoje em dia, né, odiernamente, a gente tem essa questão justamente da possibilidade de uma filiação socioeconômica não, socioafetiva e assim por diante. E o próximo requisito é a qualidade segurada instituidora, aí sim aqui tem a qualidade segurada, só que quem morreu precisava ter qualidade segurado, pelo menos precisava ter atingido os requisitos. Mas, mesmo que ele estivesse sem a qualidade segurado na data do óbito, se o falecido já tivesse implementado os requisitos para a obtenção da aposentadoria ou auxílio-doença, ele já teria direito da pensão por morte, né? Porque, mesmo ele não estando na qualidade segurada, tá? Se ocorrer o suicídio do instituidor, os dependentes ainda receberão, mesmo tendo ocorrido o suicídio, tá? Porque não há impedimento legal. Próximo, ausência de carência. Então, por ser um benefício não programável, não há carência, tá? Não é necessário observar a carência. Regras relacionadas aos dependentes. Nós temos a classe preferencial, né? Aquelas classes, então, dividida em classe 1, serão os filhos e os cônjuges, né? Então, filhos menores de 18 anos, perdão, menores de 21 e inválidos, tá? Então, serão esses os filhos e os cônjuges, independentemente da invalidez. Lembrando que na classe 1, a gente não precisa respeitar a gente não precisa provar a dependência econômica, ela já é presumida. Agora, nas demais classes, aí sim. Então, nós temos classe 2, que são os pais, tá? Necessário provar a dependência econômica. E, por fim, a última classe são os irmãos, tá? Irmãos menores de 21 anos e inválidos, né? É, se é realmente anterior à data do óbito, a invalidez, e necessário provar também a dependência econômica, tá? Igualdade dentro da mesma classe, então os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade, tá? Em condições, então terão a mesma cota familiar. Antes e após a reforma, havia o acréscimo de cota dentro da mesma classe. Dentro da mesma classe, então, em havendo a cessação da cota de um dos dependentes, seu valor reverterá em um aumento da cota dos demais dependentes. É como se a gente tivesse aqui uma renúncia abdicativa, né, no direito sucessório. Então, no direito sucessório, a gente tem a renúncia, a translativa e a abdicativa, né? A abdicativa, você abdica da sua parte, né, da sua cota, e ela volta para o Montemor. Aqui era quase a mesma coisa, né? Você abdicava, basicamente, né, por causa que haveria cessação de cota de um dos dependentes e reverteria em valor para os outros. Hoje em dia, não mais, tá? Não existe mais
essa possibilidade. Após a reforma, as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, tá? O prazo de duração da pensão por morte. Bom, em relação ao dependente cônjuge, né, companheiro, nos seguintes termos. Caso na data do óbito do segurado instituidor este houver recolhido menos de 18 contribuições ou o casamento, união estável tenha duração menor de 2 anos, o cônjuge supeste receberá por apenas 4 meses. Então, pessoal, eu recolhi por menos de 18 meses, né, 1 ano e meio. Ou o meu casamento durou menos de 2 anos, o cônjuge supeste, ele receberá por apenas 4 meses. Então, quem sobreviveu, apenas 4 meses. Agora, se o segurado já tiver pago mais de 18 contribuições, né? Pelo menos 18 contribuições, e a união estável o casamento união estável tem a duração de no mínimo 2 anos, aí, bom, a gente tem com 3 anos, será, o número de 2 anos vai ser 3 anos com menos de 22 anos de idade. Então, se os dois tiverem menos de 20, quem morreu, né? Se quem morreu tiver menos de 22, vai ser 3 anos. Se quem morreu tiver entre 22 e 27, vai ser 6. Se quem morreu estiver entre 28 e 30, vai ser 10. Se quem morreu estiver entre 31 e 41, vai ser 15. E se quem morreu estiver entre 42 e 44, vai ser 20. E vitalícia se for com 45 ou mais anos de idade. Pessoal, com certeza ela não vai cobrar esses números, né? Porque não faz sentido. Ela pode cobrar um caso, uma exceção aqui, que o casamento tenha durado menos de 2 anos. Aí sim. Ou essa exceçãozinha que a gente vai ver aqui, ó, na observação, que se o óbito for decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional do trabalho, ele será sempre vitalício. Então, se acontecer um acidente de trabalho, se o óbito for em decorrência dele e foi comprovado pelo laudo que foi em decorrência do acidente de trabalho, ele será vitalício, independentemente das contribuições e é, e do da duração do casamento. Bom, independentemente das contribuições, eu não sei, tem que confirmar, tá? Se ele tinha vertido, se ele verter menos de 18 contribuições, tá? Mas eu confirmo depois. Valor do benefício. Antes da reforma era 100% do valor da aposentadoria, ou o valor da aposentadoria por invalidez, caso não fosse aposentado no óbito, tá? Então, seria isso. Hoje, né, como que faz? Existe uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% percentuais por dependente, até o máximo de 100. Ou seja, pessoal, eu tenho lá, recebo, eu tenho um exemplo aqui, ó, bem interessante. O segurado aposentado com esposa e 2 filhos menores e com 25 anos de tempo de contribuição. Então, a renda mensal inicial dele é de R$ 3.000. Na regra anterior, a pensão de 3.000 seria dividida equanimamente, né, igualmente para cada dependente. Então, seria R$ 1.000 para cada dependente, tá? Agora, depois da reforma, a pensão ela vai ser 50%, a cota familiar de 50% do valor da aposentadoria. Então, antes era 3.000, agora é 1.500, mais 10% por dependente. Então, 1.500, aí a gente adiciona. Então, são 3 dependentes, então mais 30%, né? Então, 50 mais 30%, 80%, que dá 2.400. Então, foi de 3.000 para 2.400, sendo R$ 800 para cada dependente de maneira não reversível, tá? Então, não pode voltar ali para o segurado, tá? Segurado não aposentado, então, na mesma situação, antes, pela reforma, pessoal, se ele tivesse, se ele não fosse aposentado, né, a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente de R$ 2.100, tá? Então, a pensão seria 80% de 2.100, que é R$ 1.680, tá? Dividindo para cada dependente seria 560. Se fosse, entretanto, se um desses dependentes, havendo um dependente inválido, pessoal, a cota familiar será de 100% para cada, independentemente do número de dependentes, tá? Então aí a gente dividiria de 100%. Não faria essa questão da cota familiar, mas havendo um dependente inválido, tá? O dependente inválido. Se cessar a invalidez, volta esse sistema de cotas, tá? Então, cessada a invalidez, volta a cota a ser os
50% mais 10% por dependente. Tudo bem? Oi, Laila, tudo bem? Eu tô gravando aqui. A gente não foi muito, não, a gente só viu um pouquinho da pensão por morte, beleza? Aí tem então essas regras. Cumulatividade, pessoal, é possível cumular, tá? A pensão é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Aí tem essas faixas, pessoal, então é, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, tá? Porque é basicamente 60% do que ceder de um salário mínimo até dois salários mínimos, 40% do que ceder de dois salários mínimos, 20% do que exceder de três, e 10% do que exceder de 4, tá? É basicamente isso. Data de início do benefício, requerida até 180 dias do óbito por absolutamente incapazes, tá? Será a data do óbito, tá? Então, se requeriu até 180 dias da data do óbito, pensão por morte, será considerada a data do início do benefício a data do próprio óbito, tá? Se requerida até 90 dias do óbito, não havendo incapaz absolutamente, aí será também da data do óbito. Agora, se requerida após 90 dias, né? Após 90 dias do óbito, será da data do requerimento, tá? Então, a gente sempre, em todos os casos de requerimento, pessoal, a gente sempre tem a DER, fixada a DER, na data de entrada do requerimento, se não se decorreu o prazo, tá? Então, pensar nisso. Aqui, como decorreu esse prazo de 90 dias, será da data da DER, tá bom? E, por fim, aqui a gente tem a data da cessação, que será com a morte do pensionista, tá? Então, aquele que recebe pensão, se morreu, não vai mais receber, obviamente. Para o filho, o equiparado, né, com emancipação ou após completar 21 anos, e para o pensionista inválido pela cessação da invalidez, tá? Então, se ele for filho, após completar 21 anos, porque é o limite de idade, e para inválido é pela cessação da invalidez. Beleza? Auxílio reclusão agora. Quais são os requisitos? Nós temos a qualidade de dependente, tá? Então, mesmas condições, mesmos dependentes e ordem da pensão por morte, então é basicamente a mesma coisa, a gente vai ter as classes também. A qualidade segurado de baixa renda, que é o teto limite de R$ 1.906,04. Então, como que eu faço como que eu vejo esse teto? Vai ser uma média aritmética simples dos últimos 12 meses de contribuição. Se estiver no período de graça e não houver recolhido nos últimos 12 meses, será considerado de baixa renda. Se houver recolhido menos que 12 meses, exemplo, 6 meses, a média será sobre os 6 e não sobre os 12, tá? Então, faz uma média dos últimos 12 meses de contribuição. Depois divide por 12, né? Ou se houver menos de 12, vai dividir pelos 6 e não, pelo que for menos e não pelos 12, tá? E a renda do segurado preso é o que deve ser utilizada para a concessão do benefício, e não a renda de seus dependentes. Então, é o que importa para o segurado preso, tá? Essa renda é do segurado preso. Se for menor que R$ 1.906,04, terá direito, a família terá direito, tá? Devido, inclusive, quando o segurado não houver salário de contribuição na data do efetivo recolhimento à prisão, contanto que ele cumpra a carência, tá? E esteja recolhido à prisão. O segurado recolhido à prisão, então, ou seja, se o preso fugir à suspensão do benefício, então, obrigatoriamente, ele precisa estar recolhido à prisão, e a prisão precisa ser em regime fechado, não regime aberto nem semiaberto. E temos a carência de 24 contribuições. Isso ao longo da vida não precisa ser consecutivamente, tá? Contanto que tenha 24 contribuições, que é 2 anos. Valor do benefício, antes da reforma era 100% da aposentadoria, né, que teria o direito o segurado na data do fato gerador. Hoje em dia será sempre equivalente a um valor de um salário mínimo, tá? Sempre equivalente ao valor de um salário mínimo. A DIB, a data de início do benefício, requerida até 90 dias da prisão, início da data do efetivo recolhimento da prisão, e após 90 dias da prisão, DER, tá? Início da data do requerimento administrativo. Data de cessação do benefício, na data do livramento do segurado, isto é, quando for solto, mesmo que em livramento condicional, ou na data do falecimento do segurado, ou
se o segurado passar a receber aposentadoria ou demais benefícios, ou passar para regime semiaberto ou aberto, ou com a extinção da última cota individual do dependente, tá? Agora veremos o salário e maternidade, tá? O fato gerador é o nascimento, a adoção, né, guarda ou aborto de uma criança, tá? Mas, em regra, a gente fala que é o nascimento da criança. Requisitos, pessoal, a qualidade segurada, então, existe hoje em dia amplitude para todas as seguradas, né? Teve a DI 2111, que falou justamente antes, era para todas as seguradas empregadas. Hoje em dia a gente tem essa é, amplitude para todos os tipos de todas as espécies, tá? Então, tanto para segurada empregada, quanto avulsa, quanto facultativa, contra contribuinte individual, tá? Tem toda essa questão, tá? Então tem a qualidade segurada. Segurada aposentada que retornar ao RGPS, não a proibição de acumulação da aposentadoria e salário e maternidade, tá? Então não existe essa proibição. Não pode ser acumulado com benefício por incapacidade, e uma vez que a carência foi dispensada em todos os casos, basta efetuar uma contribuição para obter a qualidade segurada que foi perdida, tá? Então, a gente tem aquela regra, né, que se você perder a qualidade segurada de um determinado benefício, você precisa cumprir metade da carência. Aqui, você, para adquirir, é só ter uma, porque a qualidade, a carência foi dispensada, né, pela ADI 2111, tá? Então, para o contribuinte individual, o segurado facultativo especial será de 10 contribuições, mas essa carência ela foi dispensada, tá? Foi dispensada. Então, desconsidera essa carência. Tem essa questão do STF, que julgou em 2024, daí 2111. Isso com certeza vai estar na nossa prova, talvez como uma questão até aberta para a gente explicar melhor, tá? Se haverá carência nesse caso. Aborto não criminoso será de 2 semanas de salário e maternidade, tá? O aborto não criminoso é o aborto involuntário, antes da 20ª semana, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, que isso é uma das hipóteses da descriminalização do aborto, tá? Então, que está lá no 128. Quando a gravidez resulta de estupro e quando for aborto de feto anencéfalo, tá? Comprovado mediante atestado médico, pelo DPF 54. Parto, adoção e guarda judicial para fins de adoção, tá? 120 dias, tá? Então, para o aborto não criminoso é 2 semanas, 14 dias. Para o parto, adoção, guarda judicial, para fins de adoção, né? Será de 120 dias normalmente. No caso de adoção ou guarda em conjunto, se ambos os adotantes forem segurados da RGPS, o salário e maternidade somente será concedido a um deles, tá? Independentemente se for homossexual ou heterossexual. Se houver essa questão e for necessário, pessoal, haverá essa expansão tá? Então, haverá essa expansão também para esse tipo de casal, tá? É devido, mesmo no caso da mãe biológica, ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança, tá? Então, mesmo no caso de mãe biológica, ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança, será devido, tá bom? Valor do benefício. Para segurado empregado, será a remuneração integral, tá? Que é feita pela própria empresa, que vai compensar quando for recolher as contribuições, tá? Então, ela compensa, ela deixa de recolher um pouco menos por causa do salário e maternidade. Para os demais segurados, é feito pelo INSS, tá? Então, apenas pela segurada e empregada que é feito pelos INSS, tá? Para empregado doméstico, o valor é correspondente, apenas pela segurada e empregada é feito pela empresa, tá? Então, pelos outros é pelo INSS. Para a doméstica, o valor é correspondente ao do seu último salário de contribuição. Para a especial, é o valor sempre de um salário mínimo. E para a contribuinte individual e facultativa, é 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 meses. Tá? Então, os últimos 12 faz uma média ali, o que for 1/12 ali dessa média. Tá? Então, vai ser o valor ali, provavelmente vai ser, se você recebeu o salário mínimo nos últimos 12 meses, você vai receber um salário mínimo normalmente. Tá? É o único benefício da RGPS sobre o qual incide contribuição previdenciária.
Assim, o salário maternidade integra o salário de contribuição, ou seja, entrará na média contributiva para fins de aposentadoria. Isso é bem importante, tá? Então, é o único que incide contribuição previdenciária. Não pode ser acumulado com o benefício por incapacidade. Isso a gente já falou, mas é bom falar novamente. Não pode ser acumulado com o benefício de incapacidade, por impossibilidade legislativa, tá? A duração programada será de 120 dias, mas a possibilidade de extensão para 180, né? Tem programas acho que empresa cidadã, alguma coisa assim, que haverá essa expansão para 180 dias, tá? Data do início do benefício, pessoal. Será 28 dias antes da data provável do parto, com término de 91 dias após, tá? E para empregos concomitantes, receberá o valor da remuneração de ambos, tá? Então, nada impede você de trabalhar mais de 2 empregos, tá? E você receberá desses 2, tá bom? Data de cessação do benefício é após o decurso do prazo legal, pelo óbito do beneficiário e a caso em que o beneficiário passará a ser pago, o benefício passará a ser pago ao cônjuge sobrevivente que tenha qualidade segurada. Tá? Então, tem esses tipos de caso, tá bom? Justamente pelo óbito do beneficiário. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Laila? Tranquilo, Matheus. Essa parte é mais fácil, né, de família. É, acho que os benefícios concedidos à família são realmente os mais fáceis, né? A aposentadoria que é o problema, mas esses daqui são bem tranquilos mesmo. E, por fim, o salário família, que é o último benefício concedido à família, ele também é bem tranquilo, pessoal. Ele é devido mensalmente ao empregado, do médico e avulso, tá? Que tem um salário de contribuição inferior ou igual ao previsto em lei, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados de qualquer condição, até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade, tá? Então, precisa ter qualidade segurado, tá? E precisa necessariamente ser segurado empregado, doméstico ou avulso. Se for contribuinte individual ou facultativo, não pode. A carência independe de carência. A renda mensal inicial será o valor da cota em relação a cada filho, de até 14 anos de idade ou inválido. E quando pai e mãe são segurados empregados ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário família, tá? Então, se ambos forem, ambos terão direito. Em se tratando de segurado empregado, a empresa faz o pagamento do salário família e compensa no momento do pagamento das contribuições previdenciárias, tá? Em se tratando de segurado aposentado, o próprio INSS realiza os pagamentos junto com o benefício. E tem um valor menor ao salário mínimo, porque ele não substitui a renda, apenas complementa. Então, ele não é substitutivo de renda, é complementador. Então, ele visa complementar a renda. A data do início do benefício será a apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa a equiparado, estando condicionado à apresentação anual do atestado de vacinação obrigatória até 6 anos de idade e de comprovação semestral de frequência à escola do filho a partir dos 7 anos de idade, sob pena de suspensão do benefício. Tá? E a data de cessação do benefício será com a morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito, quando o filho equiparado completar 14 anos de idade, salvo-se inválido, a contar do mês seguinte ao do aniversário, pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado, inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade, pelo desemprego do segurado ou pela morte do segurado. Bem tranquilo, é um valor baixíssimo, tá? O valor do salário maternidade. Eu não sei quanto que tá hoje, deixa eu ver aqui. Salário, pela maternidade não, salário família. Salário família, vamos ver quanto que tá o salário família. Ele tá R$ 65, pessoal. Então, R$ 65 por dependente. É baixo, tá? E aí a gente tem aquele teto de renda que a gente tem no... É o mesmo teto de renda que a gente tem do auxílio reclusão, que é R$ 1.906,04, tá? Então, se tiver esse teto de renda, mas o salário família realmente é baixo, pessoal. R$ 65 não paga, hoje em dia não paga a comida de a comida mensal de metade de uma pessoa, né? Então, realmente é um valor bem baixo, né? Baixo, então. Mas beleza. Terminamos aqui, então, os benefícios à família. E agora iremos para os mais chatos, né? Os benefícios programáveis, os mais difíceis, né? Então, temos 3: a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial, tá? Vamos começar, então, aqui com a aposentadoria por idade. Lembrando que
previsões legais estão desatualizadas após a reforma. A reforma de 2019, ela trouxe mudanças extremas para a aposentadoria, tá? Então, são mudanças bem drásticas para todas aqui, e que demandam muito cuidado, muita cautela, tá? Então, espécies nós temos a urbana, rural e híbrida mista, tá? Então, de aposentadoria por idade. Requisitos, nós temos a carência, tá? Então, que serão, em regra, 15 anos para homem, para a mulher e 20 anos para o homem, tá? De carência. E não há necessidade de comprovar a qualidade segurada, pessoal. Não é necessário, porque é um benefício programado, tá? Então, não é necessário comprovar a qualidade segurada, tudo bem? E que você consegue justamente se aposentar sem. Idade mínima, tá? Então, antes da emenda era de 60 para a mulher e 65 para o homem, hoje é de 62 para a mulher e de 65 para o homem. Isso na aposentadoria por idade, tá? Então, só esses dois requisitos, o requisito da carência e o requisito da idade mínima. Se houver esses dois requisitos, a gente tem a possibilidade de aposentadoria por idade, tá? A aposentadoria por idade urbana, temos espécies, né? A urbana, a carência é de 180 meses de contribuição, então 15 anos após a emenda constitucional, tá? Então, 15 anos para a aposentadoria por idade urbana. A idade mínima será de 62 anos para a mulher e 65 para o homem, isso após a reforma, tá? Então, a gente tem essa regra de transição. Aqui em 2019 era 60, em 2023 é 62, em 2024 é 62,5, em 2025 é 63, tá? Em 2026 será 63 não pode mudar, né? Então, opa, minto, pessoal, aqui. Então, em 2023 virou 62, não vai para frente, tá? Não foi para frente, tudo bem? Então, idade mínima ali para mulher é 62. Para o homem manteve constante, 65. Aposentadoria por idade rural é 180 meses de contribuições de efetivo trabalho no meio rural. Então, a gente precisa comprovar esse efetivo trabalho no meio rural. A aposentadoria ao segurado especial rural será sempre igual a um salário mínimo, tá? Então, sempre igual a um salário mínimo será o valor da aposentadoria, tá? E, por fim, a aposentadoria por idade híbrida, tá? Aqui, então, na idade mínima, perdão, da aposentadoria por idade rural, ela é menor, tá? 55 para a mulher e 60 para o homem. Antes, pessoal, era a aposentadoria por idade, ela era sempre 5 anos anterior à aposentadoria urbana. Mas hoje em dia a gente tem que 7 anos anterior para a mulher, tá? E 5 para o homem. Então, justamente porque aumentou. Só que não houve essa previsão de aumento aqui na por idade rural. Tudo bem? Então, mantém essa discrepância. E, por fim, a híbrida, tá? A carência dela é de 180 meses, né? 15 anos. A idade mínima é de 60 anos para a mulher e 65 para o homem, tá? Então, isso agora, após a reforma. Isso antes da reforma. Após a reforma, 62 para a mulher, 65 para o homem. Junta-se o tempo de contribuição rural e urbano, devendo a soma ser igual a 15 anos, tá? Então, é possível esse tempo de idade híbrido, tá bom? Regra para comprovação de tempo rural. Deve haver início de prova material contemporânea ao trabalho rural, salvo força maior e caso fortuito, tá? Então, a gente tem o início de prova, não precisa ser uma prova concretíssima, contanto que haja um início de prova, só que até achar o início de prova é difícil, tá? A prova material não precisa ser uma por ano, podendo haver início ampliada pela prova testemunhal idônea, podendo reconhecer inclusive o tempo rural anterior à prova material mais antiga, conforme a STJ, tá? A prova documental em nome do genitor ou marido estende-se aos demais membros da família, também conforme a STJ, e não pode ser por prova exclusivamente testemunhal, conforme a súmula 149 da STJ. Então, precisa haver um documento, mas não precisa ser um documento muito amplo, tá? Não precisa ser um documento muito claro, tá? Não precisa ser um por ano. O valor do benefício está entre o salário mínimo e o teto, tá? Então, antes da emenda constitucional, era uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário facultativo. Hoje a gente não tem mais o fator previdenciário facultativo no salário aqui
da aposentadoria por idade, tá bom? Então, hoje em dia, é o coeficiente de 70%, perdão, hoje em dia, antes da reforma, o coeficiente, né, era de 70% do valor do salário de benefício, mais 1% deste por grupo de 12 contribuições mensais, até o limite máximo de 30%, tá? 30%, para dar 100%. Hoje em dia, é aquele salário de benefício, tá? Que é a média de todo o salário de contribuição até a data de início do benefício, tá? Podendo haver a exclusão, podendo haver a renúncia ao tempo de contribuição para excluir do cálculo, e a gente tem aquele coeficiente de 60% acrescido de 2% ao ano, que ultrapassa 15 anos no caso da mulher e 20 anos no caso do homem, tá? Tem esse coeficiente, tudo bem? Então, lembrar, é a média de todo o salário de contribuição, até o início, a data do início do benefício, e aí sobre essa média a gente tem esse coeficiente de 60% acrescido de 2% ao ano, que ultrapasse 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, tá? A data de início do benefício, o STF entendeu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário, tá? Então, não existe esse prazo decadencial pro INSS conceder, tá? Então, será ali no artigo 49 da Lei 8.213. Tudo bem? Essa será a data do início do benefício. Depois eu recomendo que vocês façam a leitura, tá? Entretanto, não tem prazo decadencial para concessão, mas existe prazo decadencial para revisão do ato de concessão do benefício. Então, para concessão não existe, para revisão existe, que seria de 10 anos, tá? Próximo, aposentadoria por tempo de contribuição. Aí a gente tem as regras, como que era antes da emenda constitucional. A gente tinha carência, mais tempo de contribuição, que era de 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, a carência é de 15 anos, tá? De 180 contribuições. E aí, então, essa regra era a regra 86/96, tá? Era questão de pontos, tá? Entre aspas, era um sistema de pontos, tá? Mas hoje em dia, a gente fala sistema de pontos, mas é diferente dessa regra 86/96, tá? Então, que era uma espécie de sistema de pontos que retirava o fator previdenciário, tá? Lembrando que carência é diferente de tempo de serviço, porque a gente poderá ver tempo de contribuição, tempo de serviço de uma forma diferente, né? Tempo de contribuição pode ser tempo de serviço militar, tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, tudo isso pode contar como tempo de contribuição, mas não contará como carência, tá? Contará sim como tempo de contribuição, tá? A gente tem as regras de transição da emenda, então antes você tinha sempre essa situação, então era cumprir a carência e o tempo de contribuição. Hoje a gente tem um sistema, essas regras de transição. A primeira dessas regras é o sistema de pontos, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Aí a gente tem aqui o que é necessário para se aposentar. Lembra, 86/96, por quê? Porque tinha essa regra de ponto, tá vendo? 86/96. Mas isso antes de 2019. Após 2019, a gente tem que somar a idade mais o tempo de contribuição para dar os pontos. Então, para você poder se aposentar em 2033, você precisa ter, no mínimo, ali, uma idade mínima, tá? A idade mínima que a gente já vai falar, que aqui, ó, para o 65 para o homem e 62 para a mulher. Mas aqui, no sistema de pontos, a gente tem apenas a carência e o tempo de contribuição, tá? Então, não existe idade mínima no sistema de pontos, tá? Mas vamos supor que você trabalhou a idade mínima aqui. Então, 62 anos, você precisa de, no mínimo, se você for mulher, tá? Aqui em 2033, você precisa, ó, 62, você precisa de 100 pontos. Então, para você chegar aos 100 pontos, serão a soma de 62, né, de 100 pontos, menos 62. Então, você precisa ter 38 anos de contribuição, de tempo de contribuição, para dar esses 100 pontos. Então, vocês viram que ficou realmente muito mais amplo aqui, muito pior, né? Muito maior o tempo que a gente precisa de
de serviço, tá? Lembrando, pessoal, que essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela basicamente foi extinta para nós, tá? Ela não tem como mais para a gente, sabe? Porque vai ficar insustentável mesmo. Ela provavelmente vai ter uma reforma da Previdência e vamos todos ficar de fora. Não iremos nos aposentar, pessoal. Podem ter certeza disso. Talvez a gente a gente aposentaria por aquela aposentadoria privada, mas pelo INSS é difícil, difícil, tá? Então, tem esse sistema de pontos, tá? Então, em 2025, os pontos necessários para uma mulher são de 92. Uma mulher de 55 anos quer se aposentar. Para ser possível, ela precisa ter trabalhado 37 anos. Aí você vai somar 55 mais 37 é igual a 92, tá? O próximo critério é o critério da idade mínima, que é para o homem tende a 65 e para a mulher 62, tá? Então, havendo essa questão da idade mínima, contanto que haja a carência e o tempo de contribuição, a gente tem a possibilidade da idade mínima, tá? Da aposentadoria por idade mínima. E por fim, perdão, ainda temos mais dois, né? O pedágio de 50%, tá? O pedágio de 50%, pessoal, é o único que a gente tem aplicação do fator previdenciário, tá? É o único. De todos os benefícios, de todas as aposentadorias atualmente, é o único que tem o valor o fator previdenciário, tá? Então, como que funciona o pedágio de 50%? Quem estava há 2 anos de cumprir o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria, que é de 30 anos se mulher e 35 se for homem na data da reforma, poderá optar pela aposentadoria sem idade mínima, após cumprir pedágio de 50% sobre o tempo faltante. Ou seja, eu estava com 58 anos, eu era homem, tá? Eu estava com 33 anos de tempo de contribuição, tá? 33 anos. Então, 2 anos de cumprir. Eu posso optar pela aposentadoria sem essa idade mínima após eu cumprir um pedaço de 50% sobre o tempo faltante. Então, ao invés de cumprir 2, eu cumprirei 3, tá? Que é 50% do tempo faltante. Então, eu vou cumprir 150%. Então, eu estou há 2 anos para me aposentar, eu vou lá e cumpro 3, eu me aposento pela regra do pedágio de 50%, tá? E aí tem a aplicação do fator previdenciário. Eu tenho um cálculo aqui, um negócio de fator previdenciário, pessoal, que eu não sei como que faz o cálculo aqui do fator previdenciário, mas ela provavelmente não vai ter uma tabela aqui, será? Será que é por tabela? Ixi, é em Excel. Ih, rapaz. Nossa, é uma coisa assim de louco, pessoal. É uma coisa de louco. Realmente não é interessante ver aqui o fator previdenciário. Mas a gente tem a aplicação do fator previdenciário. E o fator previdenciário ele pode chegar muito próximo dos 100%. Provavelmente ela não vai dar para fazer o cálculo do fator previdenciário porque precisa de tabela, tá? Precisa dessa tabelinha do próprio governo aqui, do site do governo, que vai dar ali todos os números certinho. Mas é só para saber, então, do pedágio de 50% tem aplicação desse fator previdenciário, é o único que tem essa aplicação. Agora, o pedágio de 100%, ele exige como requisitos o tempo de contribuição mínimo, que é de 35 anos para o homem e 30 para a mulher, o cumprimento de um pedágio de 100% sobre o tempo que faltava para se aposentar por tempo de contribuição na data da entrada do vigor da reforma. E, por fim, alcançar uma idade mínima fixa de 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher. Isso para o pedágio de 5%, tá? Então, tem essa para a mulher, assim, 57 anos e para o homem 60. Mas isso, se você, se te faltava, isso antes da reforma, né? Se você já vinha contribuindo antes da reforma, tá? E o quanto te faltava para contribuir. Então, se você começou hoje, você não vai se aposentar pelo pedágio de 100%. Tristemente, não tem como não tem como, tá? Então, para o tempo que faltava para você se aposentar, por exemplo, faltava 5 anos para eu me aposentar, para eu alcançar o tempo de contribuição, que era de 35,
para eu me aposentar. Então, ao invés de faltar 5, você duplica esse valor, vai para 10 anos, para você poder se aposentar pelo pedágio de 100%. Por que, que o pedágio de 100% é bom? Porque sempre vai ser 100% do valor. Não vai ter aquela questão lá do coeficiente 60% mais 2%, tá? Aqui é calculado com a média de todos os salários de forma integral, sem nenhum redutor, e com coeficiente de 100%. Então, é um valor considerável, tá? É bastante grande aqui. Só que assim, lembrando, se você estava há 10 anos do tempo de contribuição, você ainda tem que cumprir mais 10, entendeu? Então, você tem que cumprir 20, né? 20 anos, porque é 100%. Então, ele é exigente, né? Ele é bastante exigente, esse pedágio. Bastante tempo que você precisa cumprir, né? Valor do benefício, pessoal. Antes era a média integral de todo o salário de contribuição de 7 de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior, até a DIB. Tá? Então, antes aqui, e aí incidia o fator previdenciário. Antes sempre incidia. Hoje só incide o fator previdenciário no pedágio de 50%, tá? Então, depois, pessoal, depois ficou, vai ser 100%, antes era média de 80%, vai ser 100%, então todos os salários de contribuição, tá? E vai incidir sobre essa média de 100%, esse coeficiente, né, de 60% mais 2% ao ano, após 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, tá? Isso é para o sistema de pontos e idade mínima. Nos pedágios, a gente tem a aplicação do fator previdenciário, né, se for no pedágio de 50%, e se for no pedágio de 100%, vai ser sempre fixo em 100%, tá bom? Não vai ter essa questão do coeficiente. Mas, em regra, se a gente verificar que é uma aposentadoria por tempo, né, pelo sistema de pontos e idade mínima, aí a gente tem essa incidência desses 60% mais 2% ao ano, tá? Por que que essa daqui tá aqui? E acho que não sei por que que essa daí tá. Ah, vou manter aqui. Essa tabelinha aqui fala sobre a tabela de conversão de tempo especial em tempo comum, tá? Mas eu não sei por que que ela tá aqui. Ela deveria estar de tempo, aqui, ó, de aposentadoria especial. Perdão, pessoal. Mas beleza. Dispensa qualidade segurado, tá? Então, dispensa qualidade segurado é um benefício programável. O período rural, para você comprovar, é até 31 de 10 de 91, tá? Então, até 31 de 10 de 91 para comprovar o período rural. Existe aí a possibilidade de acumulação de benefícios, tá? É impossível acumular aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Não tem como, tá? É impossível acumular aposentadoria com auxílio acidente ou auxílio doença, também não é possível. E somente é possível acumular aposentadoria com o salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão, se o aposentado for dependente e não o segurado. Se o segurado for aposentado, lembra que era uma das hipóteses de cessação do auxílio reclusão, tá? O segurado especial só tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição se contribuir facultativamente com alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. O contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de emprego com empresa equiparada, e o facultativo que contribuam com alíquota de 11% sobre o salário mínimo não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se complementarem a alíquota, né, que é 9% e juros. Então, sempre será 20% da alíquota, tá? Sempre será, para contribuir, sempre tem que contribuir com essa alíquota de 20% para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, sempre para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, precisa recolher a alíquota de 20%, tá? Aí a professora deu uma atividadezinha, mas essa atividade eu tô sem ela, então não sei como que a gente iria fazer, tá bom? Mas depois vocês podem dar uma olhadinha aí na casa de vocês. Na data de início do benefício para o empregado e doméstico, será a partir da data do desligamento do emprego, quando requerido no prazo de 90 dias, contado da data do desligamento, ou a partir da DER, quando não houver desligamento de emprego, ou quando for requerido depois de 90 dias, contado da data do requerimento. Então, pessoal, se você aposentou, você tem 90 dias para pedir, para requerer aposentadoria, para que seja na data do desligamento, né, da data da aposentadoria. Se for depois de 90 dias, vai ser na data de entrada do requerimento.
tá? E para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento, que não tem como, vai ser sempre aqui nessa data, tá? E a data da cessação do benefício é com a própria morte do segurado. Morreu o segurado, temos a cessação do benefício, tá? Lembrando que a pensão por morte, né, ela poderá, né, com o requisito no fator gerador, o fato gerador é justamente a morte do segurado, tá? Então, a morte do segurado na pensão por morte, ela não é uma hipótese de cessação, ela é hipótese de concessão, né? E, por fim, nós temos a aposentadoria especial, tá? A aposentadoria especial, pessoal, ela foi modificada drasticamente pela reforma, tá? Então, antes ela estabelecia uma série de benefícios pro aposentado especial, mas aqui, hoje em dia, a aposentadoria especial, ela é nada mais, nada menos que uma bem parecida com a aposentadoria normal, tá? Ela realmente não tem mais tanto benefício assim se aposentar por tempo aposentadoria especial, tá? Então, pessoal, como que funcionava? A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, na Lei 9.032, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Tá? Então, aqui, pessoal, vai ter aquela questão, 15, 20 e 25 anos, cumprido essa carência, tá? Cumprida a carência, ela será devida, né? Então, eu trabalhei ali 15 anos na atividade que demandava 15 anos, trabalhei 20 na que demandava 20, trabalhei 25 na que demandava 25, eu poderia me aposentar pela atividade especial. Então, era para justamente beneficiar essa aposentadoria especial, ela veio para beneficiar esses trabalhos pesados, esses trabalhos mais difíceis, que realmente diminuíam a qualidade de vida do segurado, tá? Então, a gente tem a comprovação da idade especial, da atividade especial, então você comprova mediante provas, né, mediante documentos, tá? Ou também a prova testemunhal. Lei 9.032, então, fala do início da reforma na aposentadoria especial. A comprovação da idade da atividade especial é ônus do segurado, antes era do empregador, passa a exigir exposição permanente ao agente nocivo, antes se tinha a exposição temporária, já ensejava a aposentadoria especial, e revoga a conversão do tempo comum em tempo especial, que é aquela tabelinha que a gente viu anteriormente, né? Não existe mais a conversão desse tempo comum em especial, e retira enquadramento por categoria profissional. Antes todos aqueles que se enquadravam na categoria poderiam resigir, agora não mais, tá? Isso é antes mesmo da reforma, tá? A gente teve a reforma na aposentadoria especial, isso foi em 95, tá? Então, pessoal, não foi apenas a reforma de 2019, mas a reforma de 2019 trouxe muitas diferenças também, tá? Antes, como funcionava? Não tinha idade mínima, tínhamos 3 modalidades, né, de 15, 20 e 25 anos, enquadramento por categoria profissional até essa lei 9.032, que a gente falou, enquadramento por agentes nocivos e periculosidade, possibilidade do tempo especial em comum, tá? E não tinha o fator previdenciário. Agora, com a reforma, pessoal, a gente tem justamente essa questão, tá? Como que ficou a leitura, então, do artigo? Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição, prevista nos parágrafos 1º e 8º do artigo 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria aos segurados que comprovam exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, então efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, prejudiciais à saúde, ou associação destes agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15, 20 ou 25 anos, nos termos do disposto nos artigos tais, quando cumpridos 55 anos de idade, então antes a gente não tinha idade mínima, hoje temos 55 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 15 anos, 58 quando se tratar de 20 anos e 60 quando se tratar de 25, tá? Então a gente tem hoje em dia uma idade mínima, tá?
antes não tinha, hoje temos, que seria justamente 55 para o 15, 58 para o 20 e 60 para o 25, tá? Após a reforma, a periculosidade, ela não é mais considerada atividade especial, tá? A periculosidade, então agora é só insalubridade, tá? Porque tem que ter exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. O aposentado especial, ele não poderá trabalhar em outra função com exposição a agente nocivo. Se ele vier a trabalhar, ele poderá ser condenado a ter que ressarcir os valores, tá? Justamente porque a aposentadoria especial é para concessão, é para que ele pare, né? Justamente para que ele pare de trabalhar nesse lugar. Entretanto, pessoal, ele poderá trabalhar, tá? O aposentado especial, ele poderá trabalhar, mas ele não pode trabalhar em espaços com em outra função com exposição a agente nocivo, mas ele pode trabalhar em outros lugares, tá? Aí a gente tem as regras de transição, temos as regras por pontos, tá? Fixados previamente iguais para homens e mulheres. Então, para aqueles. Aqui, ó, eu vou melhor aqui, pessoal, melhor ver aqui, ó. Antes, então, da reforma, era 15, 20 ou 25 anos de tempo mínimo, tá? Hoje, ainda continua para os já afiliados, tá? Agora, após a reforma, a gente voltou, a gente tem a mesma coisa, 15, 20 e 25 anos. Então, para esse questão aqui do quanto você trabalha, não mudou. O que modificou? Justamente aqui, ó. Antes não tinha idade mínima, não tinha pedágio, não tinha pontos. Hoje, a gente tem, para os já afiliados, o que já eram filiados, já contribuíam antes da reforma, 66 pontos, então, para quem cumpria 15 anos, tá? Então, para quem podia se aposentar por atividade de 15 anos, precisava cumprir 66 pontos, 76 pontos para o de 20 e 86 pontos para o de 25. Lembrando que ponto é o tempo de contribuição mais idade, tá? Aqui são essas questões. Agora, para os filiados após a reforma, não mais tem essa regra dos pontos. Aqui, após a reforma, será idade mínima, tá? Então, 55 para os de 15, 58 para os de 20 e 60 para os de 25, tá? Então, será essa a regra transitória, tá? E exposição a agentes, antes da reforma, a exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física, tá? Hoje, né, nas regras de transição e a regra transitória, deverão ser agentes físicos, químicos ou biológicos, tá? Então, a periculosidade não entra aqui. Aqui é só insalubridade, tá bom? Antes da reforma, era 100% da média de 80% dos maiores salários de contribuição, sem o fator previdenciário, e desde de 7,94. Hoje, a gente faz o cálculo da média, então é 100% de todos os salários de contribuição, mas tem aquele coeficiente lá, maledito, né, de 60%, mais 2% ao ano, que ultrapassar 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, tá? Mesma coisa, tanto na regra de transição quanto na regra transitória, então, tanto para quem já era filiado antes da reforma, quanto para quem passou a ser filiado depois da reforma, tá? Será o mesmo tipo de cálculo, tá? Mesmo cálculo da média. Tudo bem? Então, a reforma, basicamente, ela trouxe a idade mínima, tá? Trouxe um sistema de idade mínima, trouxe um ponto, tá? Trouxe sistema de pontos, idade mínima, e ela retirou a previsão da periculosidade. Agora restou a insalubridade, tá bom? Comprovação de efetiva exposição se dá com base na LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. A empresa faz o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, com o fim de concessão da aposentadoria especial. Então, é um documento muito importante aqui. Então, se prova documentalmente e não testemunhal, tá? Mas pode utilizar a testemunhal para uma prova complementar, mas aqui essa prova é mais importante para efetiva exposição. EPI e EPC, pessoal, elas poderão, se elas retirarem a nocividade, se elas neutralizam a nocividade, não terá direito, tá? Não será considerada exposição, assim como a gente viu quando a gente estudou isso no direito do trabalho, tá? Se for uma EPI capaz de retirar essa insalubridade, ele não terá direito à exposição, ele não terá direito
ao salário, à aposentadoria especial, tá bom? Então, precisa ser a efetiva exposição permanente, tá? Que enseja, né, na redução da qualidade de vida, tá? Se for uma exposição temporária ali, que não realmente não faz muita diferença, e se for uma exposição curta, de curto prazo, e tiver EPI capaz de solucionar a exposição, não haverá chance de concessão. Agora, existe uma exceção, que é para o ruído, material biológico e produto cancerígeno. Esses daqui, não existe EPP, EPI, EPC para que possa solver essas questões. Não existe. Então, sempre, esses daqui sempre serão considerados para fins de efetiva exposição, tá bom? Pontos polêmicos, pessoal, nós temos a questão do contribuinte individual, que ele poderá obter o reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade física, tá? Então, só que isso, existe um tema da Turma Nacional de Unificação, então, existe a súmula 62 da TNU e é o tema 188 da TNU. O tema 188, ele é meio que uma contradição, tá? Então, a súmula 62 fala que realmente, desde que ele consiga comprovar a exposição, ele terá direito. Agora, o tema 188 fala que após 3 de dezembro de 98, para o segurado contribuinte individual, não é possível reconhecimento de atividade especial em virtude de falta de utilização de equipamento ou de proteção individual, EPI, eficaz, salvo nas hipóteses de exposição ao agente físico ruído, acima dos limites legais, a exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, e demonstração com fundamento técnico de inexistência, no caso de concreto de EPI apto a evidir a nocividade da exposição ao agente agressivo a que se submeteu o segurado. Então, aqui, pessoal, a súmula 62, ela não fala nada do EPI. Agora, o tema 188 fala que, se houver essa questão do EPI eficaz, ele irá reduzir ou até mesmo nulificar aquela condição. Então, não terá direito à aposentadoria especial, tá bom? Aí ela deu um exemplo aqui, a professora deu um exemplo de alguns agentes nocivos, né? Ruído, vibrações, calor, frio, pressões anormais, radiações ionizantes, umidade. Pessoal, não precisa saber, tá? Não precisa saber limite de tolerância de ruído. Pode ter certeza, tá? E são apenas alguns exemplos, tá? Existem outros, tá? Existem outros aqui. Mas aqui são apenas alguns exemplos. Beleza? E com isso a gente encerrou as aposentadorias, tá bom? Agora a gente vai para os benefícios, os BPCs, né? Os benefícios de prestação continuada, tá? A reforma, ela não alterou o BPC, tá? Então, o BPC, ele tem caráter temporário justamente para ajudar os desamparados, tá? Assistência aos desamparados, tá? E a reforma não alterou nada, então a gente não precisa se preocupar, porque todas as mesmas regras estão ainda atualizadas, tá? Quais são os requisitos para a concessão do BPC? Para o idoso ou deficiente, tá? Então precisa ser idoso ou deficiente. Pelo Estatuto do Idoso é aquele que tem mais de 60 anos. Entretanto, para fins de recebimento do BPC, é necessário ter idade mínima de 65 anos, se for idoso, tá? Agora, para o deficiente, a gente tem a Lei 13.146, né, que é o Estatuto do Deficiente, havendo a própria deficiência, tá? Entretanto, deficiência não é a mesma coisa que incapacidade, tá? Então, incapacidade é invalidez, deficiência é funcionalidade, tá? Funcionalidade e deficiência. Então, pela incapacidade, a gente tem incapaz, é inválido por doença ou lesão, tá? Isso é classificado por uma CID, tá? Tem uma CID, uma doença, tá? Agora, pela funcionalidade, a deficiência é uma limitação física, mental ou psíquica, não é doença, não é doença, é uma limitação, tá? Isso não é classificado como CID, é classificado como uma CIF, que é uma classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde, tá? Então, a gente tem que diferenciar essas duas situações, tá? O próximo ponto, o próximo requisito é a condição de miserabilidade. Pessoal, essa condição, ela é muito pequena, tá? Uma condição realmente
pequena. Então, é uma média aritmética dos rendimentos dos integrantes da família que precisa ser equivalente a um quarto do salário mínimo. Então, você vai somar os integrantes da família, tá? Aqueles que realmente não têm, a não ser que seja, por exemplo, o idoso, o próprio idoso ou o deficiente, que deverão receber, aí você não soma deles, tá? Não soma a renda deles. Agora, você faz essa média aritmética, se der equivalente a um quarto do salário mínimo, que é de R$ 379,50, haverá essa possibilidade. Então, a pessoa precisa receber, se vocês pensarem que é um lucro familiar de 3 pessoas e recebe um salário mínimo, já não entra nesse um quarto, entenderam? Então, precisa ter, no mínimo, 4 pessoas na família e receber ali para receber o salário mínimo, tá? Então, 4 pessoas e recebendo o salário mínimo terá direito. É muito baixo, tá? Então, realmente existe justamente essa questão, tá? Entretanto, pessoal, existem jurisprudências que falam que podem atenuar um pouco desse valor, tá? Se ultrapassar muito desse valor, pode até ser concedido. Se ultrapassar um pouco, se ultrapassar muito, aí não vai dar, né? E temos a exclusão, rol taxativo, tá? O STF entendeu pela não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo percebido por idosos, né? Inexistente de justificativa plausível para a discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo, tá? Então, não vai ser, não vai haver essa exclusão, tá bom, pessoal? Do, não a exclusão dos benefícios assistenciais recebidos pelos deficientes e de previdenciários, para justamente haver essa isonomia, tá? Havendo essa isonomia entre o que é deficiente e o que é idoso. Hoje são equiparados, tá? Não quer dizer que o idoso é deficiente, tá bom? Não quer dizer isso. Mas é basicamente que eles são equiparados para a concessão do BPC. Características, pessoal, inscrição no CRAS, tá? O CRAS é quem faz o acompanhamento do benefício, então o BPC ele não é permanente, ele precisa ser revisado. Possuir CPF e o cadastro único, tá? O próprio CRAS e o advogado poderão pedir o benefício para quem possui, mas assim, possuir CPF é o mínimo, né? Não seja pensão por morte, uma vez que quem recebe BPC não tem qualidade de segurado, tá? Por quê? Porque é um benefício da assistência social, não é benefício da previdência social, tá? E não é cumulativo com qualquer outro benefício previdenciário na mesma pessoa. Então, quem já recebe outro benefício previdenciário, exemplo, aposentadoria ou pensão por morte, não terá direito ao BPC. A revisão será a cada 2 anos e não terá direito a abono anual, não terá direito ao 13º. Para aposentadoria, sim, aqui não, tá? O BPC não tem direito ao 13º. Há algumas problemáticas existentes quanto à exclusão da pessoa idosa no cálculo de renda familiar per capita, tá? Então, a exclusão da própria pessoa idosa, né, naquele cálculo lá da soma da família dividido por um quarto. Do estrangeiro, não exige mais a condição de naturalização. Acolhimentos em instituição de longa permanência, então, mesmo uma pessoa estando no asilo, ela terá direito ao BPC. Valor irrisório superior à miserabilidade, então, poderá ensejar a concessão do benefício, contanto que não seja substancial, como eu falei antes, né? Se ultrapassar muito essa concessão, esse superior à miserabilidade, aí sim não poderá haver a concessão. Agora, se não ultrapassar tanto, tipo, ultrapassou em 50 centavos ou R$ 2, aí realmente poderá haver a concessão, tá? Porque é um valor irrisório superior à miserabilidade. E, por fim, a presunção absoluta de miserabilidade. Então, ela é a presunção absoluta, iuris et iure, né? Então, aqui precisa ser comprovado. O INSS precisa comprovar que não existe essa miserabilidade, tá bom? O trabalho da pessoa com deficiência. A gente tem, pessoal, que não tem direito aqui, ó. Quem já recebe outro benefício previdenciário não terá direito ao BPC, tá? Agora, e quem trabalha, pessoal? E quem consegue trabalhar? Ó, trabalho da pessoa com deficiência. O benefício de prestação continuada será suspenso
pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, tá? Então, existe essa suspensão. Quem trabalha, o deficiente que trabalha, ele terá suspenso o seu BPC. Entretanto, existe o auxílio inclusão, que foi estabelecido no artigo 26A do LOAS, né? Da LOAS. Então, a pessoa com deficiência que recebe BPC, que trabalha ou começa a trabalhar e recebe até 2 salários mínimos, passará a receber a metade do BPC, ao invés de perder o direito completamente, tá? Então, antes era suspensão do PPC. Se você recebe até 2 salários mínimos, sendo deficiente, vai haver a possibilidade de receber metade do BPC, tá? Mas é necessário que o BPC esteja ativo, suspenso ou cessado nos últimos 5 anos imediatamente anteriores ao início da atividade remunerada, ou suspenso por ingresso no mercado de trabalho, tá? Para receber auxílio inclusão. Tudo bem? Por fim aqui, a gente tem a data da cessação do benefício, será pela superação das condições que lhe deram origem, né? Superação da miserabilidade, por exemplo, da morte, inclusive presumida do beneficiário, e falta de comparecimento do beneficiário com deficiência ao exame pericial. E também a gente pode aqui também colocar como suspensão da condição que lhe deram origem a revisão. Se for feita a revisão e verificar, não, ele não recebe mais, não existe mais essa miserabilidade, né? A gente pode cessar o benefício. Porque lembrem, pessoal, é um benefício temporário, de natureza assistencial. Ela não é previdenciária. Não é previdenciária. Então, tem essa questão. Ele é para ser temporário, não é para ser permanente, não é para receber até o final da vida, tá? Mas tem muita gente que recebe, isso é verdade, porque nunca supera a condição da miserabilidade. E também o valor do benefício será sempre igual ao salário mínimo, mas não tem o abono, tá? Não tem o abono anual, não tem o 13º, não tem gratificação natalina e assim por diante, tá? Aí aqui temos aquela tabelinha que a gente fez na aulinha passada, tá? Então a gente, depois se vocês tiverem alguma dúvida quanto à tabelinha, vocês me mandem, tá? Que aí a gente vai tentar responder. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de ver aqui. Acho que era 14 que a gente tinha. Então, essa tabelinha, pessoal, ela vai ser importante para, se você tiver uma dúvida, ver aqui, tá? Ver nessa tabelinha, ela tá bem legal, assim, a gente fez em sala essa tabelinha com a professora, então, se alguma informação aqui estiver errada, por favor, me falem, tá? Que aí a gente tenta arrumar, tá? Mas eu acho que não está errado, tá? Eu acho que eu pelo menos teria copiado. Eu copiei da prof, né? Então, se tá errado, me perdoem, tá? Então, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula. Laila, muito obrigado por ter visto, tá? Agradeço muito a presença de você. E a quem estiver nos ouvindo, também, logo mais será disponibilizado esse áudio para vocês. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a prova amanhã não. Terça-feira de vocês. Façam a prova com cuidado. E tem muito detalhezinho, isso é chato, mas é a vida, né? Não tem como dissociar. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.